Fala pessoal, vamos lá? Vou conversar com vocês hoje sobre uma questão que eu coloquei ali no Instagram para vocês, perguntando se vocês queriam que eu resolvesse aí uma prova de graduação de biomecânica aí desse semestre. Foi uma foto, coloquei ali como comentário e vocês pediram, então resolvi aqui fazer para vocês esse vídeo rapidinho, tentar ser rápido, tá? Para mostrar para vocês aí como que eu pensei essa prova. Lembrando, pessoal, que aqui é uma prova específica para uma turma de forma específica, dentro de uma instituição específica, com conteúdos específicos para o nível de graduação. Então, você pode pensar assim, tem um monte de conteúdo que não entrou nessa prova, tem outros que poderiam ter entrado, tem mais sobre um assunto, menos sobre outro. Mas isso aí são características de avaliação de cada turma, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui comigo nessa prova, só como uma característica aí da turma, beleza? Então essa questão que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Então, a gente já riscar aqui embaixo, ó, vocês vão ver questão número 1. Na verdade, eu vou montar essa prova aí para ter sempre enunciado no início e depois as questões. Se vocês olharem nesse enunciado, a gente vai ter aí no artigo intitulado. Então, basicamente, eu peguei um artigo nosso, né? Então, meu do professor Felipe Carpes aí, que foi publicado na revista Fisioterapia e Pesquisa 2015. E comentei aqui o que a gente fez nesse artigo, né? Então, falei que a gente avaliou variáveis cinemáticas lineares, feito por meio para verificar o efeito de diferentes duplas tarefas na transposição de obstáculos de idosos. Botei a hipótese do trabalho. Então, né, fiz uma rápida descrição aí do que a gente fez nesse trabalho e os resultados. E coloquei, né, que o importante aqui, nesse caso, era fazer perguntas sobre o método, né, o método utilizado, que era o de cinemetria. Então, ela finaliza aqui falando sobre a análise da marcha, construiu uma velocidade autoselecionada ao longo de uma caminhada de 6 metros, com um obstáculo de espuma posicionado na metade do caminho. O plano sagital foi filmado, uma câmera gravando a 60 Hz. Tá? Então, vamos ver o que a gente quer dizer com isso, né? Então, vamos baixar aqui rapidinho. Então, vocês vão ver que nessa prova a gente vai ter, inclusive, uma figura, né? Então, essa figura que é a figura do artigo, tá? E também as informações sobre essa figura aqui embaixo. Então é aquilo que a gente chama de avaliação já formativa. Então está já dando aí ao aluno algumas possibilidades também de aprender, tá? Então isso é uma outra questão importante, né? Quando a gente monta uma avaliação, a gente dá também oportunidades para esse aluno aprender com essa avaliação e não simplesmente fazer essa avaliação para conseguir uma nota, beleza? Então tá. Então a gente coloca aí, assim, com base nas informações, responda a seguir. Então essa é a questão número 1. E aqui eu já vou lembrá-los, né, e comentar que esse valor que está em peso aqui sempre nas relações, ele não está valendo, tá? Porque vocês vão ver que somatória dá um número diferente. Mas independente do peso da questão, vocês vão ver que a questão diz o seguinte: o trabalho citado realizou uma análise de variáveis cinemáticas lineares, pois mediu informações de distâncias lineares, considerando o movimento como um todo. Então, é dito aí o que é um movimento linear. E a pergunta, bom, seria possível realizar uma medida cinemática angular utilizando essa mesma metodologia? Que metodologia? De cinemetria. Seria possível utilizar com essa mesma simetria? E se é possível, indicar então qual seria essa variável angular. Então veja, se naquele trabalho foi feito medidas lineares de distâncias, comprimento de passo, se é possível utilizar a cinemetria para fazer análises cinemática angular, a resposta seria sim, né? Então é possível. E daí eu devo dizer aqui, o aluno deveria dizer quais são as variáveis de cinemática angular que a gente poderia avaliar aqui. E aqui seria livre, né? Ele poderia colocar aqui, dá para avaliar amplitude de movimento. Opa, desculpa aí pelo tamanho. Amplitude de movimento. Horrível essa minha letra, mas aqui diz a dele, tá? Amplitude de movimento de flexão de joelho, tá? Poderia colocar isso, ADM de flexão de joelho. Não, posso avaliar também a velocidade angular? Pode. Então são medidas que a gente pode fazer utilizando a mesma
técnica, a mesma metodologia, tá? Então é bem simples aí essa primeira questão. Na questão número 2, ainda sobre o artigo, era perguntar assim: para que servem os marcadores reflexivos utilizados pelos autores nesse artigo? A alternativa A, para verificar a amplitude de movimento das articulações avaliadas, para verificar a capacidade de ativação muscular, para analisar a velocidade de encurtamento muscular, ou para servir de referência anatômica nas medidas de cinemática linear, ou ainda para facilitar o movimento dos idosos com mais segurança. Então, neste caso, considerando a situação do artigo, a alternativa correta seria a D. Por que a D? Porque ele está sendo utilizado como referência anatômica para as medidas de cinemática linear, tá bom? Então aí questão 1 e 2 bem tranquilo. Vamos para a questão número 3? Na questão número 3, pessoal, a gente tem o seguinte: os idosos caminham com uma velocidade autoselecionada, isso é dito ali no artigo, ou seja, com uma velocidade de marcha confortável favorita. Quais são as formas para saber a velocidade da marcha nesse protocolo? Então vejam, aqui a gente abordou um pouco em sala de aula, a gente falou sobre isso em sala de aula, tá? Sobre forma de medir a velocidade da marcha. E basicamente a gente falou que a gente pode medir a velocidade da marcha pegando informações como, por exemplo, qual foi a distância percorrida pela pessoa, idoso, e dividir pelo tempo, certo? O famoso Deus vê tudo, né? Ou seja, aquela velocidade de distância pelo tempo. Uma forma bem fácil, que é inclusive utilizado em testes clínicos, como por exemplo o Time Up and Go, apesar do Time Up and Go utilizar só o tempo, né, como resposta, mas é basicamente distância e tempo. A gente pode ter uma relação com a velocidade. E a outra forma que a gente viu em sala de aula foi que a gente pode então verificar a velocidade por meio do produto entre comprimento de passado pela frequência de passado, né? Então é uma forma também de ser avaliado. São duas formas aí que a gente viu em aula. Ao citar essas formas já vai ser suficiente, tá bom? Questão número 4. Questão número 4 fala que o movimento foi gravado com uma taxa de amostragem de 60 Hz. Então é algo também que a gente aborda bastante nas aulas de cinemetria, né? Quando faz a prática, a gente fez prática de cinemetria, a gente verificou como que diferentes câmeras com diferentes amostragens iam responder de forma diferente nas avaliações, então tinha que saber o que significava esses 60 Hz. E aqui nesse caso, dentro das opções, tem que lembrar que quando é Hz são informações por segundo, no caso de um vídeo são imagens por segundo, né, são fotos por segundo, então aquele famoso FPS são aqui letra E. Foram coletadas 60 imagens por segundo, tá? Questão 5. Essa é uma questão de 15 questões, é uma prova de 15 questões, tá? Então essa aqui é a quinta questão. No trabalho foi realizada uma avaliação do plano digital, beleza, isso realmente foi feito, a gente está descrito lá em cima também, que permitiu avaliar, entre outras informações, o comprimento do passo e da passada. E então pede para, sendo assim, defina cada uma dessas variáveis. Quais variáveis? O comprimento de passo e o comprimento de passada. Aqui era bem simples também, era uma questão que basicamente a gente estava esperando aqui que o aluno ele descrevesse o que é um comprimento de passo. Então ele tem que falar que vai ser a distância do contato. Por exemplo, pode ser o contato inicial, tá? O contato de uma perna até o mesmo contato na perna contralateral, tá? Então, até ter esse contato acontecer, ou seja, o mesmo contato inicial na perna, vou botar aqui a perna contralateral, tá? E a passada, né, teria que descrever também, seria então o ciclo completo da marcha, né, que seria o contato em uma perna, que pode ser o contato inicial, até o mesmo contato na perna ipsilateral, né, na mesma perna, tá, na mesma perna. Então, quando a gente fala aqui de, vamos olhar aqui para essa câmera aqui, olha só, quando a gente está falando de comprimento de passo, então a distância dessa perna até a perna contralateral, uma na frente da outra, você vai ter um passo, tá? Comprimento de passada é quando tocou uma perna, daí vai tocar a outra, e daí quando essa perna tocar de novo na frente vai ser esse comprimento, que é o comprimento de passada, beleza? Show. Então tá. Vamos para a questão 6. Então, vejam, ainda sobre o mesmo trabalho ali, falo, caso o trabalho tivesse avaliado um plano frontal. E aqui é uma pergunta que acaba pegando muito agarratão aqui, tá? Como a gente fez várias práticas de cinemática, inclusive a gente fez prática para calcular índice de valgo dinâmico,
para medir medidas de cinemática angular. Mas nessa pergunta é assim, se tivesse sido avaliado no plano frontal, qual variável da cinemática linear da marcha? Então, cinemática linear da marcha. Então, se tu lembrar lá as variáveis cinemáticas lineares da marcha, uma variável importante que a gente vai ter na marcha para ser avaliado se chama aqui a largura do passo. Então, coloca ali largura do passo, que seria suficiente, tá bom? E beleza. Então, até a 6 aí sobre aquele primeiro enunciado. Agora a questão 7 e 8 elas são juntas aqui na questão 7, tá? Ela, basicamente uma questão que vale o dobro da pontuação. Então aqui eu falo de outro artigo, também publicado por nós, e nesse artigo aqui de Fukuji, colaboradores de 2014, foi verificada a influência da crioterapia por imersão na biomecânica da extremidade inferior de corredores. Então fala que foi avaliada a cinemática cinética pré e pós imersão na água gelada durante 20 minutos e mostram que aqueles corredores que foram submetidos à imersão em água gelada tiveram um menor pico vertical e propulsivo da força de ação no solo. Então aqui era uma questão bem voltada para a força de ação no solo, na qual o aluno tem que conseguir identificar o que é um pico de impacto, né? O que é o pico propulsivo, ou seja, o que é o pico passivo, o que é o pico ativo ali na força de ação no solo. Existe também menor momento de plano de flexão, aumento do ângulo de flexão de quadril e maior tempo de contato na fase de apoio após a imersão na água com gelo. Entretanto, apesar que o crioterapia ter influenciado o movimento da corrida, nenhuma das alterações relacionadas a padrões de corrida associados a lesões. Portanto, o estudo demonstra que a imersão em água com gelo parece ser segura previamente às atividades de corrida. Então, o que se pedindo aqui? Para o aluno desenhar uma curva de força de ação no solo durante a corrida e indicar, veja, são duas coisas, além de desenhar, tem que indicar, nomeando cada um dos picos de força de ação do solo, onde se encontraria o pico propulsivo e o pico de impacto. E não esqueça de indicar cada um dos eixos, as variáveis de força e tempo, porque é normal o aluno desenhar a curva e esquecer dos eixos, né? Então, o que a gente esperava aqui do aluno? Que ele fizesse aqui um gráfico, tá? Esse gráfico teria que ter dois eixos, um de força, um de força, e aqui embaixo um de tempo, tá? Força e tempo. E daí tinha que desenhar aqui então o que a gente esperava aqui. Vamos tentar desenhar bonitinho, tentar não apertar. Ficou feio, mas é mais ou menos isso. A gente precisava ter dois picos, tá? Então, um pico inicial que seria o de impacto e o depois do propulsivo, tá? Então, é basicamente essa curva que a gente esperaria aí do aluno. Então, ele teria que escrever ali e deveria dizer assim, ó, esse primeiro pico aqui é o pico de impacto, também chamado de pico passivo, e esse segundo pico aqui é o pico propulsivo, né? O pico ativo. E ele deve ser uma curva, então, mais curta aqui, né? Lembrando que a força de ação no solo na caminhada, ela também vai ter essas duas curvas, só que vai ser mais assim, ó, tá? Mais tempo de contato, né? Porque a gente está falando aí no caso da marcha. E no caso aqui da corrida, seria então menos tempo de apoio, um pico de impacto e outro pico propulsivo. Só isso aí que precisava ser respondido neste caso, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão número 9. A questão 9 também sobre marcha, é uma questão aí bem tranquila, uma questão basicamente ele deveria nomear aqui cada uma das fases da marcha. Então lembrando que a gente vai ter aqui contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço inicial, balanço médio, balanço terminal. Então é só botar essas letrinhas aqui na ordem que achou. Então, por exemplo, o A seria aqui no contato inicial. Se a pessoa sabe que isso aqui era contato inicial, ela já teria resposta. A única que tem A na terceira casa é o B. Então seria a letra B. Mas só para completar aqui, vamos ir em todos, ó. Aqui seria B,
Resposta à carga. Apoio médio, letra C. C, D. Opa, na verdade o D tá aqui em cima. D, E. Balanço inicial, F, G. Isso aqui é um F, tá? E o H. Nossa, como é ruim de escrever aqui pequenininho. Aí, daí seria a resposta certa, então seria DBA, GFCEH, tá bom? Beleza, vamos para a questão 10. A questão 10 é uma questão muito boa, foi uma questão que me baseei no ENAD 2013, fiz umas adaptações ali para a gente ter uma questão bem interessante aí relacionada a torque e alavancas também. Então vejam que aqui tem uma questão disso o seguinte: o ato de exercitar o corpo fundamenta-se nos princípios das alavancas, em que a ação muscular sobre o esqueleto gera um movimento humano. Uma alavanca é uma haste rígida que gira ao redor de um eixo ou fulcro, e as alavancas são constituídas basicamente por 5 elementos, sendo o fulcro ou eixo, força, braço de força, resistência e braço de resistência. Tá? Se a gente olhar aqui nesses exemplos aqui embaixo, a gente pode até encontrá-los. A gente vai ter um ponto fixo, que no caso aqui seria o cotovelo, nesse exemplo aqui. A força, que nesse caso está sendo representado pela força P, que seria a força muscular. Tá? O braço de força, que é a distância então do eixo de rotação até a força. Tá tudo representado aqui embaixo. A resistência, então representada aqui por essa resistência aqui, puxando para baixo. E a distância dela está aqui, tá? Que seria o braço de resistência. Tá tudo aí no nosso sistema de forças aqui para esse exercício. Então, partindo desse princípio e seu conhecimento sobre o conceito de torque e condições de equilíbrio estático, a gente vai ter a seguinte situação. Analise o seguinte questionamento apresentado por um aluno de musculação do seu professor. Se adotar a mesma carga de treinamento para todos os grupos musculares, ou seja, utilizando 80% de um RM, por que o desenvolvimento de hipertrofia nas panturrilhas não ocorreu da mesma proporção que os músculos dos braços? Então é uma questão, inclusive, que a gente trabalha em sala de aula, né? Eu dou esse exemplo em sala de aula para a gente conversar quando a gente fala sobre as alavancas. Veja que os alunos perguntam, né, se tem que saber esse cálculo. Aqui todos os cálculos já estão resolvidos, inclusive. Ó. Aqui a gente tem o cálculo da força muscular, tá? Utilizando a estimativa pelo cálculo de torque, né? Mesma coisa aqui embaixo, a gente tem o torque externo sendo calculado. É a mesma coisa na alavanca B, né? A alavanca A e a alavanca B, tá? Então todos os cálculos também já são feitos ali. Vamos ver qual é a pergunta considerando isso aí. Considerando o conceito de torque, as condições de equilíbrio estático, a figura apresentada e o questionamento pelo aluno, avalie as afirmações que se seguem. Então, a afirmação número 1. Para que o sistema fique em equilíbrio, o somatório dos torques e força deve ser igual a zero. Então, isso aqui não precisa nem olhar para a questão, era bem de conceito mesmo de torque, e lá, isso aqui diz, né, a gente vai ver lá que quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando que o somatório de torques e o somatório de forças deve ser igual a zero. Então, sim, a questão A1 está correta. 2. O torque produzido pelo flexor de cotovelo é maior do que o torque produzido pelo flexor de plantares. É basicamente olhar ali, vamos ver. Torque produzido pelo flexor de cotovelo. Pelos flexores de cotovelo, veja, o torque produzido pelos flexores de cotovelo vai ser igual ao torque externo, porque ele está em equilíbrio, está estático. Então, temos aqui 30 Nm. O torque dos planeflexores, 270 Nm. Então, o torque produzido pelos flexores de cotovelo não é maior, ele é menor. Então, essa aqui está errada. Tá? Depois vamos para a próxima. A força muscular exigida pelo flexor de cotovelo para suportar uma carga de 100 N. Então, a carga de 100 N, a força muscular produzida é de 1000 N. É maior do que a exigida pelos flexores plantares para suportar uma carga de 1000 N. Então, peso corporal, que é a carga aqui da alavanca B,
1000 newtons e a força muscular exigida 900. Então está dizendo que a força muscular dos flexores de cotovelo para suportar uma carga de 100 é maior. Sim, uma carga de 100 eu tenho que produzir 1000 newtons nesse caso. E aqui para suportar 1000 newtons apenas 900. Então a terceira questão aqui também está certa. E a número 4 diz o seguinte, que as formas de alterar a produção de torque é alterando a força ou alterando a distância que a força é aplicada no eixo. Sim, lembrando que torque a gente vai ter como força vezes a distância vezes o seno do ângulo, né? Mas considerando ali que o ângulo de 90, o seno é 1, a gente vai ter torque igual a força vezes a distância. Então a gente vai ter aqui, se eu alterar a força ou se eu alterar a distância, eu estaria alterando a produção de torque. Então, sim, também está correta. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, letra E. Beleza. Show de bola. Veja que está bem tranquilo até aqui. Vamos para a questão 11. Questão 11 é considerando a mesma figura lá da questão anterior, que está falando dos tipos de alavanca. Lembrando que a gente tem 3 tipos de alavanca, né? A de primeira classe, chamada de interfixa, a segunda classe, que vai ser chamada aí de interresistente, e a terceira classe, chamada de interpotente. Então vamos ler aqui sobre as alavancas. Então a alavanca em A, lembrando que a alavanca é interpotente, vejam que a potência está aqui no meio, então ela é interpotente, é de terceira classe, beleza. O que justifica a facilidade com que se desenvolve a musculatura do braço em detrimento da musculatura das pernas. Que interessante, porque as alavancas de terceira classe são alavancas que exigem muito da força muscular. Então, já que ela exige muita força muscular, ela acaba tendo maior facilidade no desenvolvimento da musculatura do braço, em comparação à musculatura das pernas. Então, sim, a gente vai dizer que essa aqui é verdadeira. 2. Na alavanca em A, o braço de potência. Vamos dar uma olhada no braço de potência. Que o braço de potência é 0,03 metros, né? É maior do que o braço de resistência. Não, tá errado, já tá errado aqui, né? Então o braço de potência é menor, que o braço de resistência é 0,30 e aqui é 0,03. Então vamos ver? Ó, a alavanca é o braço de potência é maior. Não, não é. Então não é. Sempre quando a gente tiver alavancas interpotentes, sempre a gente vai ter aí uma desvantagem mecânica. E daí sempre a gente significa isso, significa que sempre a gente vai ter um braço de potência menor que o braço de resistência, tá? Na alavanca B, que é de segunda classe, então realmente ela é de segunda classe, lembrando que a segunda classe é as nossas alavancas interresistentes, exige uma carga sem pH seja bastante elevada. Sim, por que exige que tenha uma carga mais elevada pensando na hipertrofia? Porque como é uma alavanca que te dá muita vantagem mecânica, ela sempre vai ter um braço de esforço maior que o braço de resistência, então tu está sempre em vantagem mecânica. Se tu está sempre em vantagem mecânica, para te ter uma hipertrofia, tu vai ter que elevar a carga. Por quê? Porque tu exige, é uma alavanca que exige muito pouca da tua força muscular, né? Então por isso tu consegue ficar na ponta do pé muito fácil. E daí assim, se tu botar uma carga elevada, tu vai ter um bom estímulo para hipertrofia. Então sim, é possível gerar hipertrofia na panturrilha, desde que tu tenha aí uma carga elevada o suficiente para causar essa hipertrofia. Então tá correta também. E na 4 diz que a alavanca em B, ou seja, então essa de segunda classe, a desvantagem mecânica observada, não é uma desvantagem, né? Na verdade, uma vantagem mecânica que a gente tem na B, exige um dos músculos envolvidos no esforço mais vigoroso. Não, isso é o que a gente encontra na A. Né? Quem está em desvantagem ali são as interpotentes, né? A interresistente está em vantagem. Então essa que está errada. Então seria 1 e 3. 1 e 3, letra C. Beleza? Show de bola. Questão 12, também é uma questão baseada no ENAD. Fala sobre as quedas em idosos, fala que, né, os problemas dela, fala sobre os dispositivos auxiliares e fala um pouco sobre o que precisa avaliar, como força, resistência, equilíbrio, marcha, função cognitiva, dor e demandas ambientais. Tá? Tem referência aqui lá do ENAD. Com base no texto, avalia as seguintes informações. A marcha do idoso pode ser avaliada por meio de cinemetria? Sim, pode. O comando passo e passada pode ser avaliado colocando a câmera na frente do sujeito? Não. Aqui está errado. Porque o comprimento de passo passado a gente vai avaliar medindo aí na cinemetria bidimensional pelo plano sagital, né? Então colocando ao lado
do sujeito, beleza? Então a primeira está errada. 2. Devido à limitação da força muscular, o idoso apresentará maior fase de balanço do que fase de apoio. Não, aqui também é uma coisa bem interessante. O idoso com fraqueza muscular acaba tendo maior tempo de fase de apoio e menor fase de balanço, né? Então também está errado. E aqui dizem, em alguns casos, indicado o uso de andador para idosos, pois assim se aumenta a base de apoio, aumentando a estabilidade e prevenindo quedas. Isso aqui está correto. Então, apenas a 3. Show de bola. Vamos indo para o final. A gente tem agora aqui a questão 13. Na questão 13, nós temos o seguinte. A gente tem de novo força de ação do solo em diferentes velocidades e temos algumas afirmações. Então diz o seguinte: a curva de força de ação do solo, que é essa aqui que está aqui do lado, está representada para todo o ciclo da marcha. Ou seja, tempo relativo a 100% do ciclo. Né, de 0 a 100% tempo relativo. E aqui é um pH ratão, porque na verdade não está todo o ciclo da marcha. Está apenas, obviamente, no tempo relativo da fase de apoio. Né? Então, seria 60% do ciclo da marcha, aproximadamente 60% do ciclo da marcha. Né? Considerando corrida, né? Então, menos ainda, ou seja, não é em todo ciclo, porque durante uma fase de balanço, não há força de ação do solo, porque a perna está no ar. Tá? Então, essa aqui está errada. A letra A, então aqui em cima a letra A, representa o momento do pico de flexão de joelho, onde se tem menor impacto, mais impulso. Não é isso, né? Não é que acontece pico de flexão de joelho e o gráfico nem está mostrando isso, né? E está falando que tem menor impacto e mais impulso. Não é isso aqui, porque o impacto aqui, na verdade, é onde a gente vai ver o impacto, né? Então não tem nada a ver aqui, essa 2 aqui está errada. Está dizendo que a letra C ela representa o pico ativo da curva. Exatamente, lembra que a gente tem o A aqui como pico passivo, né, pico de impacto, e o C como pico ativo propulsivo. Ele está relacionado à fase de propulsão na corrida, então está correto. A letra A representa a propulsão, enquanto a letra C representa o impacto. A letra A é a propulsão e a C é impacto? Não, o contrário. Então está errado. E a letra B representa a fase aérea? Não representa. Então, apenas a 3. Não tem alternativa aqui porque diz 1, 2, 4 e 5 estão incorretas. 1, 2, 4 e 5 estão corretas. Show de bola. Questão 14. Na figura abaixo está esquematizado em duas curvas de força de ação do solo da componente vertical. Considere os números indicados em cada curva e marque a alternativa correta. Então temos duas curvas aqui, uma de corrida, né, que é essa número 1, e aqui da caminhada. Então o número 1 representa a curva representativa do vetor do pão de açúcar, enquanto o 2 representa a curva de impacto na caminhada. Nada a ver com o pão de açúcar aí, né? Por mais que seja parecido aqui com o pão de açúcar, né? Um bondinho passando aqui. Não é. O número 1 representa a curva de impacto grande, enquanto o 2 é uma curva de força muscular. Não. A 1 e 2 representam torque em diferentes ângulos articulares? Não. 1 e 2 representam o pico de força de ação do solo em diferentes velocidades. Certo, né? Uma caminhada da corrida. Então, letra D. E a última questão diz o seguinte, que também é uma questão baseada no ENAD. Temos aqui uma figura da pessoa, então, fazendo um exercício de rosca bíceps. E tem as seguintes afirmações. A primeira afirmação é o exercício representado na figura baseia-se no sistema de alavanca classificado como interpotente. Sim, interpotente, a gente já falou que, inclusive na questão anterior lá, né, que aqui eu tenho força muscular, aqui eu tenho o eixo de rotação, aqui está a resistência, para baixo, então ela é interpotente. Indicado para trabalhar flexor de cotovelo, certo, beleza. Depois a gente vem porquê, né? Então aqui tem um porquê. Essa alternativa ali é a porquê. Isso ali acontece por quê? Nesse exercício, a resistência do movimento acontece de cima para baixo. Então, a resistência é assim, começa aqui em cima e vem para baixo. Beleza. Na mão do executante, o eixo de rotação é representado pelo cotovelo, sim. E a força pelo ponto de inserção no bíceps braquial, sim. Então, tá verdadeira as duas. É interpotente porque isso aqui está acontecendo. Show de bola. Então, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 é a justificativa correta da 1. Então, letra A. E fechou. Muito bom. Então, pessoal, essa é uma prova bem tranquila, com 15 questões aí.
voltado para graduação, como eu comentei para vocês, nos cursos aqui de Educação Física e Fisioterapia. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem mandar aí, pode deixar que eu vou tentar responder todo mundo. Valeu, muito obrigado e tchau!